gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma super faxina que eu fiz na casa do meu irmão, aonde eu vou estar morando com a minha família enquanto a minha casa está sendo construída. E eu sei que quem está acompanhando os vídeos deve estar pensando assim: meu Deus do céu, essa menina faz tempo que disse que vai se mudar, né? Que já está arrumando essa mudança e ainda não se mudou. Mas calma. Porque se dependesse só de mim, eu garanto pra vocês que eu já tava lá na casa, né? Só que, infelizmente, não é como a gente quer, né? E algumas coisas acontecem mesmo porque é de Deus, né? Eu tava precisando muito de aterro. E aí o meu irmão teve a ideia de quebrar a escada, porque era uma coisa que ele já ia fazer, né? Pra poder desmembrar a casa dele, que era um sobrado, né? Era um duplex, onde a cozinha e a sala eram embaixo e os quartos em cima. Então ele resolveu dividir a casa em duas para alugar. E aí, como a gente vai ficar lá, ele já resolveu quebrar a escada logo, até pra gente ter um pouco mais de privacidade, ele não ficar entrando por dentro na nossa casa. Mas o ponto, assim, principal foi por causa do Gaelzinho, meu filho, que é autista, né? E ele não tem noção de perigo. Então ele acaba subindo, ele não tem medo de altura, ele não tem medo de bicho, não tem medo de nada, né? E a escada era ali uma zona de risco para ele. E como vocês puderam ver, a casa estava muito suja. Muito suja. Assim, suja não de sujeira, assim, mas de poeira, né? Porque o meu sobrinho, antes de subir as coisas dele, já tinha limpado, já tinha tirado toda a gordura da cozinha, né? Tem algumas manchas que não é sujeira. Você pode pensar que é sujeira, mas não é mancha, tá, gente? E quando eu estiver morando lá, eu vou comprar produtos, vou ver possibilidade de como tirar. Mas toda essa poeira foi devido à quebra da escada, né? Que fez muito entulho lá pra minha casa, mas também deixou muita coisa suja aqui. Então, quando eu mudei os guarda-roupas para essa casa, tava bem limpinha, que o Ronaldo Filho tinha me deixado, meu sobrinho, né? Só que, infelizmente, sujou tudo de novo. Eu tive que fazer essa super faxina pra gente poder se mudar. E eu comecei aí com a vassoura, limpando o teto, né? Não tinha nem tantas coisas sujas no teto, porque já tinha sido limpo, né? Eu, inclusive, já tinha limpado os banheiros, né? Não, o banheiro, que só tem um, outra lá em cima, né? Mas já tinha limpado o banheiro. E também já tinha limpado as paredes e tudo. E enquanto eu tava fazendo essa limpeza, eu tava me lembrando da Paula, que foi mulher do meu irmão, mãe dos meus sobrinhos, que quando ela veio morar nessa casa, né, meu irmão com ela veio morar nessa casa, era apenas uma área da garagem, e ela veio morar com os dois filhos dela, uma casa muito simples, e eles lutaram, batalharam juntos até construir essa casa. E infelizmente ela faleceu, vai fazer 10 anos, agora em maio que ela faleceu. E eu tava pensando ali, né, como que é a vida da gente, né? Um dia ela tava sonhando, construindo a casa dela, construindo com meu irmão, tudo. E aprove, né, a Deus essa partida dela tão repentina, tão rápido, assim, a gente não esperava. E me lembrava como ela arrumava a casa dela, deixava tudo limpinho, do jeitinho dela. E como, assim, nós temos cada um jeitinho de fazer as coisas, né? De organizar as coisas do nosso jeito e tudo. Tudo que a gente vai fazer tem a nossa cara. Mas uma coisa que eu comecei a refletir é como o nosso contentamento, ele não tem que estar nas coisas desta terra, né? Nas coisas materiais. Mas o nosso contentamento tem que estar no Senhor. Nosso contentamento tem que estar em ter a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque as coisas materiais a gente luta, a gente vai atrás, a gente tem anseio, vontade de possuir. E nós dedicamos nosso tempo, nossos esforços, nossas finanças, né, pensando num bem maior, num bem melhor para nossa casa, para nossa família. Mas a nossa morada não é aqui, né? E, gente, desde 2019... E a gente está nessa luta, que a gente comprou esse terreno, que nós estamos vindo construindo, pagamos, né, o terreno inteiro, terminamos de pagar, vieram nossos 3 filhos, e esse terreno
ficava ali, nós começávamos, fazíamos um pouquinho, fazíamos mais um pouquinho e não saía do lugar, sabe? E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode, né? Porque assim, meu pai, meus irmãos são todos da área da construção civil. Eles trabalham com isso, né? Mas como diz o ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E o meu esposo, ele não leva menor jeito pra trabalho assim de pedreiro, de servente, né? Ele é mais escritório, mais essas coisas assim. E tá tudo bem, eu sou muito bem resolvida com isso. Mas era muito frustrante ver que a nossa casa não saía do lugar, sabe? E às vezes nós tínhamos a condição, às vezes não, né? Por muitas vezes não. E eu trabalhava, ele trabalhava e a gente tentava e quando ia começar, acontecia alguma coisa e não dava certo. E puxa vida. E foi aí que comecei a orar, comecei a falar com Deus, sabe? E aí o Senhor começou a falar no meu coração. E um dia eu percebi que eu ia dormir pensando nisso e eu acordava pensando nisso. E tudo que acontecia na minha vida eu pensava naquilo, sabe? Eu não tinha prazer em organizar minha casa, eu não tinha prazer em fazer uma comida, sabe? Não estava encontrando prazer na vida que eu tinha, porque eu esperava o dia que eu estivesse na minha casa. Gente, se faz vergonha falar, faz vergonha falar. Mas acontece isso às vezes com a gente, sabe? E aí foi quando eu me deparei com uma mensagem que falou muito ao meu coração sobre uma mulher que queria muito ser mãe. E ela não conseguia, ela fazia de tudo. E um dia Deus falou com ela que aquilo era um ídolo para ela. E aí eu entendi que a minha casa, sim, aquilo que eu tanto desejava, ela tinha saído, né, do sonho, ela tinha saído do objetivo e ela tinha tomado o lugar de ídolo, que é quando você coloca à frente, né, de Deus, porque quando você passa a esperar que a sua alegria, que o seu contentamento, né, venha de algo que não é o Senhor, aquilo já passa a ser um ídolo. E foi ali que eu enxerguei. Eu pedi perdão a Deus e comecei a orar, né? E aí o Senhor foi ouvindo as minhas orações. Gente, eu tô acompanhando aqui o vídeo junto com vocês e deixa eu só uma pausa aqui, né? Parece tão rápido, né? Mas não foi não, viu? Foi uma luta, minha amiga, com 3 meninos pra botar menino pra comer, botar menino pra dormir. Sono do meu neném é um cochilo, assim, bem rapidinho, sabe? É um sono de tetel. E aí você olha assim, um negócio tão ligeiro, né? Nunca mais julgue ninguém que grava vídeo de faxina na internet, porque a luta é grande, viu? Mas olha só, parece que foi simples, que foi rápido, mas de verdade, gente, não foi. E assim, tinha muito sujo e não dá pra ver direito na câmera, né? Mas se você prestar bem atenção, você vai ver a cor da água. Tava bem assim, cor de achocolatado, sabe? No início, isso aí eu já tinha passado umas 2 águas, certo? Só que eu não gravei porque também eu não vou deixar vocês assistindo 1 hora eu tirando sujeira de dentro de casa, né? Mas enfim, gente. Voltando ao que eu tava falando com vocês. O Senhor, Ele ministrou meu coração e através daquilo eu entendi. Eu pedi para que as coisas tomassem de volta o lugar do que elas têm que estar, né? Sonho no lugar de sonho, objetivo no lugar de objetivo, mas o meu contentamento deveria vir do Senhor, deveria estar no Senhor. E Deus fala conosco através de coisas muito simples, gente. Coisas simples do dia a dia. Enquanto eu estava limpando essa casa, vocês vão perceber no decorrer do vídeo que eu vou estar com outro look, né? Super fashionista. Só que não, né? Mas é porque eu não consegui concluir tudo num dia só, né? Porque eu tenho que cuidar dos meninos, fazer a comida dos pedreiros e tudo. E a minha mãe me ajuda muito, mas ainda assim é complicado pra bichinha, sabe? Porque ela já é idosa. Então,
eu tenho que fazer e parar. E aí eu tava limpando, né? Tive que parar para assistência aos meninos e aí ficou de noite, eu não consegui concluir. Então no dia seguinte, né, eu fui lá, ainda mais que os meninos estavam sem ir pra escola, porque eles estão com o nariz escorrendo, né? E eu não mando. Então fui limpar, mas olha aí que diferença já faz, olha. Gente, já fica tão limpinho que olhando assim, ô bênção, né? E ficou muito cheirosa. Aí eu fui, limpei tudo. Tá aí, ó, já tô com a nova roupa, ó. Porque não deu tempo de limpar num dia só, pra vocês terem uma ideia. Foi uma luta. E aí eu já tinha varrido de novo, porque tinha sujado tudo de novo, sabe? E isso é a nossa vida, gente. Nossa vida é igual a casa em construção, a casa em reforma. Tu limpa tudo num dia, sabe? Faz aquela skin espiritual. Mas tem que ser diariamente, sabe? O nosso alimento espiritual, a palavra, a oração que a gente fez ontem não serve pra hoje, não, mulher. Tem que ser todo dia, porque todo dia tem barro. Todo dia tem coisa pra tirar, todo dia tem sujeira, todo dia o vento traz coisas que nem era nossa, gente. Às vezes a gente tá carregando pesos que nem são nossos, né? Mas, pra honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho a graça de aprender, né? Aprender com o Senhor nessas mínimas coisas. E poder trazer isso aqui é muito bom. Às vezes tem alguém precisando ouvir essa palavra assistindo uma faxina. Gente, eu não vou ficar falando pra vocês, eu tô fazendo assim, porque vocês estão vendo, né? Coisa de dona de casa é assim mesmo. E eu também não sou aquelas mais caprichosas. Eu quero ser, né? Quero muito ser. Olha, eu já tô pensando como vou limpar todo esse rejunte. Ó, tá vendo as manchinhas que eu falei pra vocês, ó? Não sai, gente. Eu esfreguei e não saiu. Mas quando eu estiver morando já na casa, eu vou tentar água quente, comprar aqueles produtos que é próprio pra limpar a cerâmica, né? Porcelanato e tudo. Ó, o pezinho do galinho apareceu aí. E aí, eu não deixo ele aparecer, gente, porque aqui é muito quente e eles acabam que fica só de cuequinha, né? Ou então só de shorts. E aí teve um vídeo que o YouTube bloqueou os meus comentários e eu acredito que foi por conta disso. Mas nessa hora aí eu já estava terminando, certo? E concluí o banheiro também, é que eu não mostrei pra vocês, porque no início eu não tava mostrando, né? E eu já tinha lavado também, ele nem tava tão sujo, né? Eu já tinha limpado ele todinho. E aí eu vim só secando, passando um cheirinho, sabe? Passando um desinfetante. Não no sentido de desinfetar, né? Porque eu já tinha lavado tudo. Mas pra deixar mesmo aquele cheirinho de casa limpa. Ai, gente, é uma bênção. Fiquei morta. Mas terminei pra honra e glória do Senhor Jesus. E agora nós já estamos prontos pra nos mudar. Fique aí com o resultado, certo? Que foi maravilhoso. Não ficou perfeito, né? Mas antes feito que perfeito. E quando eu estiver morando aí, eu vou dar mais um grau, vocês vão ver mais umas faxinas por aqui, né? Mas eu quero mesmo estar lá na minha casa, né? Fazendo faxina, mostrando pra vocês, porque quando tiver água encanada, energia, né? Já vamos direto pra lá. Confira aí o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, tá bom? Pra me saber se vocês estão gostando, o que vocês querem ver aqui no canal. Eu sou muito grata pela presença de vocês aqui. Um super beijo pra vocês, tá bom, gente? Que essa palavra que eu tenha comentado aqui com vocês tenha encontrado um lugarzinho aí no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau!